Bom, nós vamos falar hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os fenômenos mediúnicos, né? Sobre a mediunidade. E vocês vão ver que vocês talvez até se decepcionem, porque às vezes a expectativa de algo místico, de algo muito sobrenatural, e na realidade não tem nada sobrenatural, é mais do que natural, né? Todos nós somos dotados de mediunidade. Não tem ninguém que não tenha mediunidade. Só que a mediunidade que é comum a todos é a mediunidade intuitiva, né? A mediunidade intuitiva, ela funciona como a gente chama, né, nos estudos científicos de telepatia. Então, a telepatia é a possibilidade que a gente tem de se comunicar com uma outra pessoa sem usar as palavras fonadas, né? Então, eu posso transmitir um pensamento para uma outra pessoa e essa outra pessoa receber o meu pensamento, né, da maneira como eu tinha transmitido para ela. Então, isso já foram feitos vários estudos de parapsicologia, estudos, inclusive isso foi muito usado até no sentido de espionagem, né? Então, a Rússia fez muitos trabalhos sobre telepatia, porque eles tinham interesse de espionagem. Então, você imagine, hoje para você mandar qualquer informação, todo mundo sabe, com essa lava-jato aí, todo mundo viu que telefonar não é uma coisa, né? Se você está achando que você está falando com alguém assim, escondidinho e tal, você está muito enganado, né? Porque a sua ligação pode ser interceptada, seja telefone fixo, seja celular, telégrafo, o que for, você tem condições de ser interceptado. Tá aí os hackers, né? Nós temos dois ali sentados, dois hackers que conseguem saber de qualquer coisa. Então, na realidade, eles estudavam muito porque haveria a possibilidade de eu transmitir uma mensagem para uma outra pessoa, né, sem chance de interceptação. Apesar de que também não é bem assim. Até nisso tem chance de interceptação. Hoje em dia é muito fácil para a gente explicar a mediunidade, porque na época do Kardec, quando ele... Lógico que a mediunidade não veio com o Kardec. Kardec é 1850, a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade, né? Cristo mesmo teve relato de vários episódios mediúnicos, né? No Tabor, quando ele estava lá, que ele conversou com Moisés, né? Então teve casos olha, teve tanto fenômeno mediúnico no Velho e no Novo Testamento que ficaria um ano aqui só falando, elencando cada um dos casos. Então, na realidade, a mediunidade sempre existiu. Toda a vida nós tivemos mediunidades. Essa mediunidade intuitiva, que é a mais comum para todo mundo, que é como se eu estivesse recebendo, é como se eu estivesse tendo uma ideia. Poxa, eu tive uma ideia agora. Ah, me deu vontade de fazer tal coisa. Às vezes essa ideia, essa vontade de fazer alguma coisa, de ligar para alguém ou de ir em tal lugar, nada mais é do que a recepção de uma mensagem telepática. Que essa mensagem telepática, nós temos que começar a entender o seguinte. Primeiro, quem pensa, nós estamos falando de pensamento, quem pensa é o espírito. O corpo, que é matéria, seja lá o corpo espiritual ou o corpo físico, como matéria que são, eles não conseguem pensar. Então não é o cérebro que pensa. O cérebro é o órgão que transmite o pensamento, mas não é ele que pensa.
Quem pensa é o espírito. Então, o espírito pensa, o pensamento é uma onda eletromagnética que circula primeiro no corpo perispiritual, aí a transmissão vem para o corpo físico e é executado. Então, se eu falar, estou com vontade de pegar esse copo, então o espírito comanda, tem vontade, quer pegar o copo, e o resto, aí essa mensagem vai para o corpo perispiritual, do corpo perispiritual para o corpo físico, através dos nervos, do sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, depois sistema nervoso periférico, e eu executo a ação se eu tiver com todos os instrumentos funcionando direitinho. Se eu não tiver, se eu tiver anestesiado, por exemplo, posso ter vontade de pegar, mas não vou conseguir executar porque o meu instrumento está impossibilitado de executar. Então, logicamente que se eu sofrer, né, uma secção da medula espinhal, mesmo que eu queira andar, eu não vou conseguir andar porque aquela transmissão que é feita do espírito para o perispírito está ocorrendo normalmente, mas do perispírito para o corpo físico teve uma solução de continuidade, então não é executado. Então, quem pensa é o espírito. E o primeiro lugar que o pensamento circula é no perispírito, no corpo perispiritual. Muito bem. Como encarnado ou desencarnado continua tendo espírito e perispírito, então o pensamento não depende de nada do corpo físico. O corpo físico é só um instrumento, né? Da mesma maneira que no computador eu tenho o teclado lá, então o espírito quer escrever. É o espírito que sabe o que ele vai escrever. Eu executo, eu vou lá e vou digitando tecla por tecla. Eu preciso das teclas para poder ter a imagem. Se eu não tiver, não adianta eu ter a ideia, escrever um livro, ter um poema, uma música aqui que eu criei, se eu não conseguir executar, porque eu não tenho instrumento para executar. Então, uma coisa é a criação e o pensamento, outra coisa é a execução, né? Então, na realidade, nós temos uma transmissão então, de ondas eletromagnéticas como nós temos no aparelho celular. Então, quando eu ligo para alguém, eu entro em sintonia com aquele alguém. Então, liguei para ele, consigo conversar com ele, passar aquela ideia para ele, ele vai receber. E ele de lá também transmite e eu consigo receber. Como a imagem da televisão e tal, e assim por diante. Então, o fenômeno mediúnico tem a ver com isso, tem a ver com transmissão de ondas eletromagnéticas. Por quê? Para eu poder falar com vocês do que eu estou falando agora, o espírito pensa e resolve o que vai falar. Manda a informação para o perispírito vai aqui nos lugares, né, nas teclas que eu tenho no sistema nervoso central e executa a ação. Muito bem. É como se fosse um controle remoto. Se eu tenho um controle remoto para ligar o aparelho aqui, e ele também tem um controle remoto para ligar o mesmo aparelho, tanto faz quem vai ligar o aparelho, se sou eu ou é ele. Então, se eu ceder, né, no caso do fenômeno mediúnico, quando eu permito que um outro espírito se utilize do meu aparelho, né, do meu instrumento, do meu veículo de comunicação aqui na Terra, para falar, para escrever, para pintar, então aí nós estamos frente ao fenômeno mediúnico. O que está acontecendo nesse caso? Está acontecendo que quem está tocando as teclas do meu instrumento é o outro espírito que eu permiti que ele fizesse. Então, eu vou escrever, né? Eu vou escutar, eu vou enxergar.
né? Então, no meu caso, eu não vejo nada, não escuto nada. E eu sempre falei assim, se tiver alguém querendo falar comigo, deixa um bilhetinho, não aparece, por favor. É uma questão volitiva, porque eu não quero, eu não consigo. Não, não é bem assim. Então nós vamos ver. Todos nós, como eu falei desde o início, temos essa mediunidade intuitiva, porque é assim que eu posso receber, vamos dizer, tanto os conselhos, as advertências do meu preceptor, né? Do meu preceptor lá do plano espiritual, como eu também posso receber influenciação para cometer desatinos, assassinato, ou me corromper de alguma maneira, me viciar em alguma coisa. Então isso é uma coisa que está presente na gente desde o início. Essa é a mediunidade que todos nós temos. A mediunidade mais aberta, aquele indivíduo que vê, o indivíduo que escreve, o que tem vários tipos de mediunidade, né? Os sensitivos, aqueles que sentem o ambiente e tudo mais. Então é uma mediunidade que no futuro, todos nós vamos desenvolver. Mas no momento é dado não para as pessoas mais evoluídas, como muitas vezes se achou, que a pessoa que tem uma mediunidade mais aberta é porque era melhor do que as outras mais evoluídas. Não é. Às vezes é ao contrário. As pessoas que estão mais em débito com a espiritualidade vêm com a mediunidade porque é um instrumento a mais para ela trabalhar em benefício das outras pessoas. Então vamos dizer assim, a maioria de nós encarnados é isso que você falou. Nós temos a intuição, mas não temos uma mediunidade mais aberta. Entendeu? Até porque, às vezes, a pessoa pensa que é muito bom ter uma mediunidade, né? Quando começa a frequentar, acha que, puxa vida, como é bom, né? Mas não é bem assim. Quem assistiu o filme O Sexto Sentido lembra do menininho, o que ele via. Por quê? Porque aqui é onde nós estamos, no plano material, corresponde no plano espiritual ao astral inferior. Então, o que vê aqui não é lá muito agradável de ver. Né? É exatamente como era o filme lá, O Sexto Sentido. Alguns, então, veem, outros escutam, outros permitem que algum espírito escreva ou fale através dele. Todas as inspirações, quando a gente fala em teve uma inspiração, geralmente os artistas, a inspiração vem mais à noite, né? Que é onde os fenômenos mediúnicos ocorrem com mais facilidade. Né? Nós vamos ver por quê. Isso aí não é à toa também que é mais à noite. Não é porque à noite é para acontecer as coisas místicas e tal, não é. É questão até de interferência mesmo de raios cósmicos, dos raios solares. Existe uma interferência porque nós estamos falando de comunicação de ondas eletromagnéticas. Vai chegar um dia que nós vamos ter um aparelhinho que nós vamos poder conversar com quem está do lado de lá. Entendeu? Basta que tenha capacidade de receber aquela frequência vibratória, né? Aquela frequência de onda, comprimento de onda, velocidade. Então nós vamos poder enxergar, escutar o outro lado. Nós só não conseguimos ainda porque não tivemos ainda a possibilidade de fazer isso. Mas a famosa fotografia Kirlian, que foi desenvolvido também lá na Rússia, né, fotografa a aura, aquilo que a gente chama de aura. Né, é uma fotografia da aura, que está presente em todos os seres vivos, né, não é só no ser humano, mas em todos os seres vivos. Então vai chegar um dia que nós vamos chegar lá. Por enquanto, essas pessoas que têm essa mediunidade mais aberta, que a gente então aí chama de médiums, né? Essas pessoas que têm a mediunidade mais aberta, em geral vieram com essa mediunidade, né, para despertar para o lado espiritual e colocar
essa mediunidade a serviço das outras pessoas. Tem alguém aqui que tem algum tipo de mediunidade, que escute, enxergue o plano espiritual? Bom, você trabalha em mesa mediúnica, mas como sustentação. Então, você veja que não é uma coisa tão frequente, como eu falei para você. Eu também não, viu? Portanto, o caminho que eu tive que traçar foi um caminho mesmo de racional, né? Porque eu também não tenho mediunidade ostensiva, eu não enxergo, eu não escuto, né? Não sinto nada, é só a intuição, mas a intuição não tem como você falar que... né? Você não sabe se foi um pensamento que veio, que surgiu seu mesmo, se foi outro que mandou, não dá para a gente, né, garantir. Tá? E, no quê? Você tem essa possibilidade. Então, aí esse já é um outro tipo de mediunidade. Então, pessoas que têm são médios sensitivos, eles têm a possibilidade de entrar num lugar e se sentir bem ou mal de acordo com a presença espiritual que tem ali naquele lugar. Tanto dos encarnados como dos desencarnados, diga-se de passagem. Viu? Tanto de encarnado como de desencarnado. Agora, tem aqueles que têm mesmo... Teve grupos já que vieram fazer o curso aqui. Teve uma ocasião... A gente ainda atuava lá na Rua de Baixo, tinha 2 médiuns videntes no grupo, né? Era uma moça e um senhor. E eles sentavam e ficavam, você está vendo tal coisa, tal? Eles viam, então um ajudava o outro, eu estou vendo. Porque senão a pessoa pensa, isso aí é causa, né? Principalmente em crianças que falam para os pais que estão vendo isso, aquilo, amiguinho, muitas vezes são levados para o médico e começam a ser medicados como se fosse um problema psicológico, como se fosse um problema psiquiátrico. E quando é adulto, então, nem se fala. Tinha uma senhora também num dos grupos que via. E ela já era uma senhora, já de uns 70 e tantos anos, então, quando ela era jovem, você imagine há 70 anos atrás como é que era. Ela chegou a tomar eletrochoque, porque ela dizia que via, os pais levaram, né, o médico falou que estava tendo alucinações e começou a tomar eletrochoque. Aí ela falava que não via mais para não tomar eletrochoque. Então veja como isso é uma coisa importante. E diga-se de passagem, existe um CID, né, Código Internacional das Doenças, existe um número, se não me engano é F41 ou F51, que fala exatamente de manifestações mediúnicas nas pessoas que não são consideradas alucinações. Então, para você ter uma ideia, faz parte do Código Internacional das Doenças. Né? Se não me engano é F51. Isso. Quando eu era criança, eu ouvia. Só que eu tinha muito medo. Mas o que você ouvia? Ouvia as pessoas conversando. Conversando? Conversando com você? Minha mãe falava, por que você está conversando? E, por exemplo, quando falecia alguém próximo da nossa família, eu sentia o cheiro da flor, aquele crisântemo, que era, não sei se hoje em dia ainda é colocado em caixão. Eu sentia, então eu já falava, vai morrer alguém. E depois eu não... São tipos de mediunidade. Acontece isso de depois você... Porque também depende muito de você cultivar isso ou não. Então, se a pessoa fica com medo e começa a querer sair fora disso, você começa a bloquear. Entendeu? Porque é como se fosse... É um sentido a mais que você tem. Então, todos nós, por exemplo, temos o sentido da degustação. Mas ninguém aqui é degustador.
né? Para você ser um degustador, primeiro você tem que ter um bom sentido da degustação. E segundo, treinar. Né? Então, o indivíduo que treina, ele treina café, ele sabe de onde é, bebida, ele sabe que ano que é, uva, de vinho, tem a mesma coisa com o olfato. Tem gente que treina o olfato de tal maneira, mas é lógico que ele já tem um olfato mais acurado do que a maioria. Né? Então, são habilidades que, se você persistir, você pode desenvolver. E que também pode ficar latente aí até uma determinada hora, né, que você, então, pode voltar a ter problemas, né, nesse sentido de perceber, e aí ou coloca em funcionamento para ajudar outras pessoas, né, mas aí é a critério de cada um, por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, e o medo bloqueia, né? Quem vê, então, e é muito comum jovens, né? Crianças, jovens, geralmente criança vê um amigo, vê um amiguinho, brinca e tal. Quando é jovem já vê mais coisa também, né? Aí às vezes assusta, né? Mas é a intuição, é aquilo que você falou, né? Que daí a intuição a gente não sabe até que ponto. Mas você, no sentido de falar alguma coisa que vai acontecer. Então. Aí já a gente chama de premonição. Então, nesse ponto aí, o Allan Kardec, com o seu livro, O Livro dos Médiuns, ele teve a oportunidade de descrever os vários tipos de manifestação mediúnica, porque ele, Allan Kardec, também não tinha mediunidade ostensiva. Ele não via, não ouvia, ele precisava de médiuns para trabalhar. Né? E é interessante porque justamente quando a gente não tem, né, quando você não tem, então ou você vai estudando e aí você vai racionalmente chegando à conclusão que é isso mesmo, até porque você tem o relato dos médiuns, né? Então é um caminho que ajuda bem, porque quando tem a mediunidade ostensiva, não precisa, só precisa de uma orientação para entender o que está acontecendo. Eu tinha uma dessas pessoas que eu falei para você, que naquele grupo que tinha 2 pessoas que trocavam, era uma médica que foi minha aluna no Hospital Maternidade, residente de pediatria, né? E o começo da conversa foi o seguinte: eu estava fazendo uma discussão de um caso, né? E então estavam os residentes na minha frente e eu fazendo a discussão de um caso. Quando terminou a discussão, ela veio conversar comigo. Ela falou assim, ela não me conhecia. Então ela disse assim: olha, doutor, eu não sei se o senhor acredita no que eu vou falar ou não, mas tinha um outro grupo aí assistindo também a reunião. E tinha um líder com eles, e ele falou, entre aspas, para mim, que era para eu ficar tranquila, que estava tudo em ordem. Né? Então, eu falei, não, você está falando com a pessoa certa, né? Não tem problema nenhum, eu entendo isso daí. E aí ela começou a falar para mim, olha, eu estou de plantão, na realidade o corpo está dormindo, mas eu estou lá no pronto-socorro e eu vejo quando chega a criança para eu atender. E aí eu sei que a enfermeira vai bater lá no quarto e ela já sabe do que se trata, o que é. Quando vai bater, ela já estava pronta para descer, porque ela já sabia que tinha acontecido. Né? E essa aí que via, ela via, e a família dela era do Medeiros, e ela vinha todo dia na estrada do Medeiros para cá, e ali no começo tinha muito acidente quando era pista única. Né? E ela não sabia se aquela pessoa acidentada estava sendo atendida por algum daqui ou de lá, para vocês verem como é. Né? E você imagine você circulando dentro de um hospital, o que você não vê passando por lá. Então tinha um grupo de estudos do outro lado assistindo também a nossa reunião. Né? Então é muito interessante tudo isso, mas dependendo do lugar onde você falar, vão querer internar você
e começar a tratar com psicotrópicos, achando que você está delirando, né? Está tendo alucinações. Também, quem quiser ter uma ideia um pouquinho disso numa outra área, né? Tem uma entrevista da Marília Gabriela. Marília Gabriela entrevista Pedro Siqueira. Está lá no YouTube, é só entrar no YouTube e põe lá. Marília Gabriela entrevista Pedro Siqueira. Esse Pedro Siqueira é um jovem de 27 anos, advogado, e que é católico, né? Católico fervoroso, mas que é médium. E ele vê desde criança, e ele conta toda a história dele para Marília Gabriela. Mas a história que ele conta é a história na visão católica, né? E ele, inclusive, conta que ele foi se não me engano, foi para Assis, ou para Pádua, agora eu não lembro, mas acho que foi para Assis. Ele foi para Assis, na igreja de São Francisco, e ele estava lá, ajoelhado, rezando, e bateram no ombro dele. E ele pensou, ele conta isso na entrevista, ele pensou assim, puxa, mas quem que está mexendo comigo agora? Eu estou tão concentrado aqui em oração, né? Quem será, né? Aí bateram de novo, ele olhou e era, segundo ele, né, São Francisco. Né? Então é muito interessante, assistam lá no YouTube, Marília Gabriela entrevista Pedro Siqueira. Eu já passei esse vídeo aqui para o pessoal da segunda-feira. É bem interessante. Para vocês verem que o fenômeno mediúnico, e ele também tinha premonição, ele sabia quando alguém ia morrer, ele via na missa, mandava recado, ele era um verdadeiro Chico Xavier, mas na Igreja Católica. E interessante, porque ele foi para Fátima, ele conta que em Fátima ele encontrou com Nossa Senhora, e que pediu para ele escrever um livro. Então tem uma ala da igreja que apoia o trabalho dele, que é com quem ele está, e uma ala da igreja que não pode nem ouvir falar. Né? Mas para vocês verem, é uma coisa atual. Isso aí foi uma entrevista que ela deu uns 2 anos atrás, no máximo. Está lá no YouTube. Também foi levado para o médico, aquela história toda, feito todos os exames para ver se ele tinha algum problema de saúde. E quando na realidade ele tem um fenômeno mediúnico. Desde criança. Né? No filme do Chico Xavier, a própria igreja, né, condenava ele. Sim, a igreja sempre condenou, né, essa história. E eles não... que é uma incongruência, porque todos os santos da Igreja Católica foram encarnados aqui, né? Então, se você pode rezar as moças aí para Santo Antônio para arrumar um marido, Santo Antônio viveu em Pádua, então você pode conversar com os mortos. Só que aí, por isso que eles intitulam de santo. O santo pode, entendeu como é que é? Para a igreja, o santo pode. Então, é porque ele foi canonizado, santo. Né? Mas enfim, não vamos discutir a Igreja Católica, né?